Olá, turma do oitavo ano, aqui é o professor Joseph, né? Vamos dar continuidade aos nossos capítulos, né? Então, um capítulo novo aqui, nós vamos ver agora sobre as harmonias das funções reprodutivas, praticamente nossas funções reprodutivas, né? Propriamente dito, né? Nós já vimos tipos de reprodução, né? Dentre vários meios, entre vários tipos de reprodução, entre vários organismos, beleza? Agora, propriamente dito, o ser humano, beleza? Vamos agora pegar a parte de corpo humano. Então, vamos lá. Então, esse capítulo vai se tratar praticamente sobre os hormônios e a influência dos hormônios, né, nas funções reprodutivas, né? Então, primeiramente, o que são um hormônio, não é? Quando a gente se trata de hormônio, nós temos alguns exemplos, né, para ficar mais fácil. Por exemplo, o esteroide, né? Quando o cara, né, os marombeiros aí de plantão, não é, que o que a galera faz a utilização praticamente de esteroides, né? Asteroide, não é um tipo um cometa, beleza? Esteroide é um hormônio, não é o grupo de substância química lipídica, né, fundamental importância no funcionamento corporal. Por exemplo, existem vários tipos de esteroides. Nós temos estrógenos, andrógenos, progestanos, né? Então, existem vários tipos de esteroides, né, de acordo com a sua organização e suas funções e suas propriedades, né? Tanto que no meio, né, da utilização desses hormônios existe uma demanda e uma grande variedade de tipos de esteroide que você pode fazer utilizar para determinados fins terapêuticos, né, e uso indiscriminado também, né, como eu falo no início da conversa. Então é o seguinte, o esteroide é basicamente uma substância que é fundamental para o crescimento do organismo. Não é? Que essa substância ela vai ser secretada pelo nosso próprio organismo, não é? Que esses esteroides nós mesmos produzimos eles normalmente. Só que os esteroides que eu falo que a galera utiliza é uma de grande demanda, grande quantidade, né? Então, por exemplo, como é que um esteroide vai, né, esses que são aplicados, né, indiscriminadamente, né, nas academias e por fisiculturistas, né, em geral, como é que ele vai atuar no organismo? Então é o seguinte, nós já produzimos eles normalmente, só que numa pequena quantidade, né, que faz que a gente cresça em um determinado momento. Por exemplo, quando eles estão na academia, né, fazendo sua musculação, o que é o ato de musculação? O que é que faz com que a musculação cresça o organismo? Porque você está ali quebrando fibras musculares. Então você quebra um pouco de fibra muscular do braço hoje, malhando o braço. Você quebra um pouco de fibra muscular da sua coxa, da sua perna. Então, mais ou menos normal, normalmente, que eu ia dizer, você leva em torno de 3 dias para conseguir recuperar essa fibra, né? Essa fibra poder gerar uma nova para você começar a perceber uma pequena diferença de tamanho, né? Então o que acontece? O esteroide atua ao invés de demorar 3 dias a uma semana, dependendo da pessoa, em questão de 24 horas a sua própria fibra muscular já está totalmente intacta, né? Então esses hormônios acelerou totalmente o processo de recuperação, né, de recuperação da fibra muscular. Então é isso onde é que ele vai começando a crescer e fica, né, do tamanho aí, né, os bodybuilding, né, os men's physique, né, tanto faz aí dessa categoria, todas as categorias aí, né, a maioria deles fazem a utilização, né, correta, lógico, com o auxílio de um médico, não é? Mas existem várias pessoas que fazem o uso indiscriminado. Mas enfim, então praticamente os hormônios, né, é basicamente isso vai atuar no organismo, né? Então qual é a importância dele, né, basicamente para o nosso corpo, né? É preciso entender que os hormônios são, na maioria deles, são sexuais e, e atuam no nosso corpo, né? Os mais importantes são os hormônios sexuais e como eles vão atuar no nosso organismo. Então quais são os hormônios sexuais? É uma substância química secretada por uma gônada, estrogênio e progesterona pelo ovário e a testosterona pelo testículo, né? Então o estrógeno vai produzir até a progesterona da mulher, né, que é produzida pelo ovário,
e a testosterona, que é produzida pelo testículo, né, nos homens, né? Então, os hormônios sexuais são basicamente dois: o FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Nós, né, tanto o homem quanto a mulher, vai produzir todos esses dois. Nós produzimos os mesmos hormônios, tanto o homem quanto a mulher. Mas, com certeza e logicamente e aparentemente, conseguimos identificar que os homens têm diferentes tipos de hormônio com quantidades totalmente diferentes da mulher. Beleza? Mas produzimos o mesmo hormônio. Entenderam? Enfim. Então temos o FSH e o LH. Então, temos um gráfico aqui que mostra, né, toda a nossa passagem de hormônio. Então, desde o ao nascer, desde quando nós somos na formação, né, do feto, nós vamos ter picos de hormônios diferentes, beleza? Por exemplo, os maiores picos de hormônios até o nascer, né, a formação do feto até o nascer tem um pico de hormônio, depois ele para e ele volta esse pico de hormônio quando a gente entra na puberdade, né? Vamos falar um pouco aí, né, sobre esse tema. Então, esse gráfico aqui vai mostrar os diferentes picos, né, de hormônios em determinadas faixas etárias, né? Até os 20 anos nós temos um pico de hormônio, né, gigantesco, né? Passou dos 20, né, chegou nos 30, 40, né? Essa diminuição de hormônio vem acontecendo, né? Então a taxa de hormônio vem diminuindo a partir do tempo vai se passando, né? Quanto mais velhos ficamos, menos hormônios produzimos. Por isso que pessoas mais idosas, pessoas, né, acima dos 30, têm dificuldades de modelar corpo, de perder peso, não é? De produção de hormônio, de metabolismo baixo. O que é o metabolismo baixo? É quando a gente tem essa quantidade de hormônio pouco, não é? Igualmente com a mulher. Quando o nível de hormônio dessa mulher para, a gente chama de menopausa. No homem é a mesma coisa, só que se chama andropausa, né? Mas o homem também tem baixas e quedas de pico de hormônio, né? Tudo isso aí também com os hormônios sexuais que faz com que a taxa, a fertilidade, né, também diminua, beleza? Então, é, o hormônio folículo estimulante nas mulheres, qual é a função dele? O FSH em mulheres. Então, tem ação nos ovários, que vai estimular o amadurecimento do folículo, né, local onde ele é mantido, até ser liberado para a fecundação. E a secreção de estrogênio, que dará continuidade ao processo ovulatório, né? Então, todo o processo ovulatório da mulher é graças a esse hormônio FSH. Beleza? Vamos ver outros tipos de hormônios também. Já nos homens, ele vai atuar nos testículos estimulando as espermatogônias, que é as células que darão origem aos espermatozoides. Então, estimula a produção de espermatozoides. Beleza? Então, a gente também tem quantidades de hormônios diferentes, tanto para homens quanto para mulheres. Beleza? O LH, não é, em mulheres, além de aumentar a produção de estrogênio, que leva à ovulação, né, o estrogênio vai levar à ovulação. É um hormônio que estimula, né, a ovulação. Leva à formação do corpo lúteo, estrutura responsável pela reprodução da progesterona, o hormônio que desencadeia as características sexuais secundárias e conserva o endométrio. Então, também vai conservar o endométrio, que é a mucosa uterina em caso de gestação. Então, esse hormônio também aparece aí, não é? Nos exames de gravidez também, viu? Então, leva as células, nos homens, leva as células intersticiais, ou de Leydig, que é a produção de testosterona, né, que vai desencadear o amadurecimento dos órgãos genitais e a promoção do impulso sexual, né? O LH vai dar o libido, não me auxilia no libido também, e o surgimento de características sexuais secundárias, né? Então, quando a gente trata de características sexuais secundárias, lembrando novamente aí que em diferentes tempos de idade nós temos características sexuais secundárias, características sexuais do corpo, fala em relação a no modo geral, né? Então, aqui, né, a primeira característica, né, o que são características primárias ou secundárias, né?
A primeira fase, que é a fase de puberdade, né? Eu falei para vocês que a gente